Bom dia, então, a todos, todas. Bom dia. Bom dia. Então, a gente está no nosso, acho que é o sétimo encontro, né? E até aqui onde nós vimos, nós lemos, ele está falando da natureza do homem, né? Como ele enxerga essa natureza do homem. Então, ele falou dos corpos, né? Daqueles que são sensíveis e aqueles que são suprassensíveis, mas que a gente consegue observar através da manifestação desses corpos na vida, né? E como esses corpos evoluem ao longo do tempo, né? Ele falou então do corpo físico, ele falou do corpo etérico, falou do corpo astral, ou corpo anímico, alma da sensação, e ele diz que corpo anímico e alma da sensação formam uma unidade. Aí ele fala da alma da razão e da índole, fala da alma da consciência, daí ele fala da identidade espiritual, do espírito vital e do homem espírito. E no final ele diz que o corpo físico, então, ele vai se transformar no homem espírito, o corpo etérico no espírito vital e o corpo astral na identidade espiritual. E que tudo isso é um processo, é um caminho evolutivo que nós podemos trilhar aqui na Terra ao longo da vida. E a partir daí, com esta evolução, ou mesmo sem esta evolução, os clarividentes podem enxergar a aura nos seus diversos matizes. E ele diz que a aura, então, é composta por aquilo que existe aqui no mundo terreno, pela nossa entidade terrena e pela nossa entidade espiritual. E que, nesse sentido, ela pode ser ilimitada, quando ela recebe esse desenvolvimento a partir do mundo espiritual, ela pode ser ilimitada. Então, acho que mais ou menos isso. Se vocês têm alguma pergunta, senão vamos continuar a ler, com todos os nossos pontos de interrogação que ficam, sem dúvida. Então, o capítulo que nós vamos ler é a reencarnação do espírito e destino. No meu livro está na página 52. No meio, entre o corpo e o espírito, vive a alma. As impressões que lhe chegam através do corpo são transitórias. Elas só existem enquanto o corpo tem seus órgãos abertos às coisas do mundo exterior. Minha vista só percebe a cor da rosa enquanto a rosa está à sua frente e aberta. É necessária a presença tanto do objeto no mundo exterior, quanto do órgão corpóreo para que haja uma impressão, uma sensação, uma percepção. Porém, o que eu reconheci no espírito como verdade a respeito da rosa não se vai junto com o momento presente, nem sua verdade depende em absoluto de mim. Isso seria verdadeiro mesmo que eu nunca tivesse deparado com a rosa. O que eu reconheço por meio do espírito está fundamentado num elemento da vida anímica, pelo qual a alma se vincula a um conteúdo do mundo que se manifesta nela, independentemente das bases transitórias do meu corpo. Não importa se o que se manifesta é, por si,
totalmente imperecível, e sim se a relação à alma ocorre de forma que disso não permite sua base corpórea perecível, mas o que nela independe do transitório. O duradouro na alma entra em consideração quando o homem se apercebe de existirem experiências não limitadas por sua parte transitória. Não importa que essas experiências sejam ou não conscientizadas por meio de funções transitórias da organização corporal. O que importa é o fato de encerrar em algo que, embora viva na alma, em sua plena verdade, independe do processo passageiro da percepção. A alma se situa entre o presente e a eternidade, pois medeia entre o corpo e o espírito. Mas ela também é mediadora entre o presente e a eternidade, conserva o presente para a lembrança, subtraindo-o, portanto, ao transitório e acolhendo-o na eternidade de seu espírito. Ela também imprime eternidade ao perecível e temporário, pois além de não se entregar em sua vida exclusivamente aos estímulos passageiros, determina por si mesma as coisas, incorporando sua própria natureza às ações que executa. Pela lembrança, a alma conserva o ontem, pela ação, prepara o amanhã. Minha alma deveria perceber sempre de novo o vermelho da rosa para tê-lo na consciência, caso não pudesse retê-lo por meio da memória. O que fica retido de uma impressão externa, o que pode ser guardado pela alma, pode, por sua vez, tornar-se novamente uma representação mental, independentemente das impressões exteriores. Mediante essa faculdade, a alma faz do mundo exterior seu próprio mundo interior. Pode assim retê-lo na memória, para a recordação, e continuar vivendo com ele uma vida própria, independentemente das impressões recebidas. A vida anímica torna-se, assim, o efeito duradouro das impressões passageiras do mundo exterior. Mas também a ação adquire perpetuidade, uma vez impressa no mundo exterior. Quando corto um galho de uma árvore por intermédio de minha alma, ocorre algo que altera completamente o curso dos acontecimentos do mundo exterior. Teria ocorrido algo totalmente diverso com o galho se eu não tivesse interferido com a minha ação. Eu dei origem a uma série de efeitos que não teriam ocorrido se eu não existisse. O que eu fiz hoje permanece para amanhã. Torna-se duradouro por meio da ação, tal como minhas impressões de ontem se tornaram permanentes por meio da memória. Tudo bem? Bom dia, Tânia. Então, a gente tem uma impressão sensorial e para que ela fique para que ela fique gravada, eu preciso, é como se tivesse que haver um carimbo para que ela fique gravada na minha memória. Quem faz isso é a região aqui do pensar, que está mais ligada ao espírito, podemos dizer assim, né? E daí a alma pode ter, então, essa sensação. Então, eu tenho uma percepção, essa percepção entra
né? Através dos meus órgãos sentidos, e para que eu grave isso, é como se eu precisasse ter, então, essa representação mental. É como se fosse um carimbo guardado que grava isso dentro de mim, essa sensação boa ou ruim. Mais ou menos por aí. Cris, quer falar alguma coisa? Tá. Deu? Deu mais ou menos? Uhum. É, tá bom. Agora, para essa permanência, por meio da ação, não se forma na consciência comum uma representação mental como a que se denomina memória. Retenção de uma experiência resultante de uma percepção, mas acaso o eu do homem não se encontra tão vinculado à mudança ocorrida no mundo? Ah, desculpe, é uma pergunta. Uma frase tão comprida. Vou começar outra vez. Para essa permanência, por meio da ação, não se forma na consciência comum uma representação mental como a que se denomina memória, retenção de uma experiência resultante de uma percepção. Mas acaso o eu do homem não se encontra tão vinculado à mudança ocorrida no mundo por seu ato quanto à lembrança resultante de uma impressão? O eu julga diferentemente as novas impressões, conforme tenha ou não esta ou aquela recordação. Mas enquanto um eu, ele entra também numa outra relação com o mundo, conforme tenha ou não praticado esta ou aquela ação. A questão de existir algo de novo nas relações do mundo com o meu eu depende de eu ter ou não produzido uma impressão em outra pessoa por meio de um ato. Eu sou outro homem em minha relação com o mundo desde o momento em que produzi uma impressão sobre meu ambiente. O fato de não se perceber esse processo do mesmo modo como se percebe a alteração do eu ao acessar uma lembrança ocorre apenas porque a lembrança, tão logo formada, se associa à vida anímica, sentida desde sempre como própria. Mas o efeito externo da ação, liberto dessa vida anímica, desdobra-se em consequências que constitui algo diverso do que o homem guarda a tal respeito em sua memória. Mesmo assim, dever-se-ia admitir que, após consumada uma ação, passa a existir no mundo alguma coisa cujo caráter é moldado pelo eu. Quem refletir com rigor sobre este ponto, chegará à seguinte indagação: acaso não é possível que as consequências de uma ação consumada, as quais têm sua natureza moldada pelo eu, possuam uma tendência a representar-se ao eu, da mesma forma como uma impressão guardada na memória torna a surgir quando provocada por uma causa exterior? O que se conserva na memória espera por um ensejo assim. Mas será que o que se conserva no mundo exterior, com um caráter egóico, não poderia esperar igualmente para apresentar-se do exterior à alma humana, do mesmo modo como a lembrança lhe surge do íntimo em dada oportunidade? Esse assunto é colocado aqui apenas como pergunta, pois certamente seria possível jamais ocorrer o ensejo de as consequências de uma ação com um caráter egóico viessem a afetar a alma humana, mas que elas existem como tais e em sua existência determinam a relação do mundo com o eu. Fica logo patente como uma possível ideia ao se acompanhar com a atividade pensante o que se expôs aqui.
Nas considerações seguintes, examinaremos se existe na vida humana algo que, com base nesta possível ideia, aponte alguma realidade. É bem complicada a fala dele, né? Mas é mais ou menos isso, né? Como que a partir de uma percepção feita através dos nossos órgãos, dos sentidos, ela fica impressa na nossa alma, né? Então, se ela não ficasse impressa, ela seria uma imagem fugaz, né? Eu precisaria sempre da rosa vermelha na minha frente para fazer essa lembrança. Mas essa sensação fica comigo porque existe uma outra instância que completa esta sensação. E essa instância é esse carimbo que o nosso pensar faz, para que a gente tenha essa possibilidade da representação e a sensação aqui na região do sentir. Então, é mais ou menos, é como se fossem duas vias, né? Então, eu tenho o desejo de ver alguma coisa através dos meus órgãos dos sentidos, né? Então, eu preciso ter esse desejo de querer alguma coisa e para que isso se impregne na minha memória, na minha lembrança, eu preciso do pensar. Então, o desejo está mais situado no sistema metabólico motor. Daí eu preciso do sistema neurosensorial e, e tudo isso se encontra no sistema rítmico, como essa sensação que eu vou guardar dentro de mim, ou boa ou ruim. Então, eu recebi uma bofetada, vou ficar com essa sensação ruim. Uma pessoa me falou uma palavra ruim, eu vou ficar mais estremecido. Então, a sensação varia, e ela fica exatamente aqui nessa região do sistema rítmico, né? Que está apoiada pelo corpo astral. Por isso que tem a alternância do bom e do ruim. Deu? Um pouquinho? Eu acho que vai por aí, assim, se a gente olhar por essas vias que se encontram. Podemos continuar? Observemos primeiramente a memória. Como é que ela surge? Evidentemente, de modo bem diverso da sensação ou da percepção. Sem olhos, eu não posso ter a sensação do azul, mas por meio dos olhos ainda não formo qualquer lembrança do azul. Para que os olhos me deem essa sensação, é preciso surgir à sua frente um objeto azul. A corporalidade deixaria submergir continuamente todas as impressões no nada se, ao formar-se a representação mental presente, por meio do ato perceptivo, então por meio de uma percepção, né, não, não ocorresse entre o mundo exterior e a alma algo de tal efeito no homem que mais tarde, devido a processos em si próprio, ele possa novamente ter uma representação mental daquilo que antes provocou uma representação vinda de fora. Quem tiver adquirido prática na observação da alma, poderá considerar inteiramente errônea a afirmativa com base na seguinte opinião. Hoje se tem uma representação mental e amanhã, graças à memória, essa representação torna a aparecer após, entre mentes, ter se conservado em alguma parte do homem. Não, esta representação mental que eu tenho agora é um fenômeno que se esvai com o agora.
Quando a recordação se apresenta, acontece em mim um processo que é a consequência de algo que, na relação entre o mundo exterior e mim, ocorre fora da evocação da representação atual. O que foi provocado pela lembrança é uma representação nova e não a antiga conservada. A lembrança consiste em se poder representar de novo e não em uma representação antiga reviver. O que se apresenta novamente é algo diverso da representação propriamente dita. Faça aqui esta observação devido à necessidade no campo científico espiritual de formar sobre certas coisas representações mentais mais precisas do que na vida cotidiana e até na ciência comum. Eu me lembro significa eu vivencio algo que não está mais presente. Associo à minha vida presente uma experiência passada. Isto se aplica a toda lembrança. Por exemplo, eu encontro uma pessoa e a reconheço porque a vi ontem. Ela me seria absolutamente estranha caso eu não pudesse associar a impressão que hoje tenho dela à imagem perceptiva de ontem. A imagem de hoje me é fornecida pela percepção, isto é, o meu sistema sensório. Mas o que me evoca misteriosamente na alma a imagem de ontem? O mesmo ser que estava presente em minha experiência de ontem e que está também na de hoje. Aquele que nas explicações anteriores foi designado por alma. Então, é a alma que é a depositária da lembrança. Porque ela fica com a sensação. Mas quem carimba é o pensar, para que a gente possa ter essa sensação. Se esta não fosse fiel depositária do passado, toda e qualquer impressão exterior resultaria sempre nova para o homem. É certo que a alma imprime no corpo, como que com um sinal, o processo pelo qual algo se torna lembrança. Porém, é justamente a alma que deve realizar essa impressão e mais tarde perceber essa impressão como algo exterior. Assim, ela é a depositária da lembrança. Como conservadora do passado, a alma recolhe continuamente tesouros para o espírito. O fato de eu saber distinguir o certo do errado depende de eu ser, como ser humano, um ente pensante, capaz de aprender a verdade no espírito. A verdade é eterna. E ela poderia estar sempre se revelando a mim novamente nas coisas. Mesmo se eu estivesse continuamente esquecendo o passado e toda e qualquer impressão fosse nova para mim. Porém, o espírito em mim não se restringe somente às impressões do presente. A alma estende seus horizontes ao passado. E quanto mais ela pode acrescentar-lhes do passado, mais os enriquece. Assim, a alma transmite ao espírito o que recebeu do corpo. Então, eu tenho o corpo é o desejo, né? Aquilo que eu falei, o corpo é o desejo, daí tem lá o espírito, vamos pensar assim, né? Que carimba esse desejo que eu tive, e a alma que vai guardar isso, porque ela que traz essa sensação. Então, eu me recordo, por exemplo,
aos 9 anos, que eu fiz uma viagem e tive uma sensação maravilhosa quando eu vi aquela paisagem, né? Então, é assim, mais ou menos. Portanto, o espírito do homem leva em si duas coisas em todos os momentos da sua vida. Primeiro, as leis eternas do verdadeiro e do bom. Segundo, a recordação das experiências do passado. Tudo o que ele faz é realizado sob a influência desses dois fatores. Se quisermos compreender o espírito de um homem, deveremos, pois, saber duas coisas a seu respeito. Primeiro, o quanto lhe foi revelado do eterno. E segundo, quantos tesouros do passado repousam dentro dele. De maneira alguma, esses tesouros permanecem no espírito de forma inalterada. As impressões que o homem obtém das experiências vão se esvaindo da memória. Não, porém, seus frutos. As pessoas não se lembram de todas as experiências do período em que, na infância, aprenderam a arte de ler e escrever, mas não poderiam ler nem escrever se não tivessem passado por essas experiências, nem se estas não tivessem sido preservadas sob forma de capacidades. Esta é a transformação que o espírito opera nos tesouros da memória. Ele abandona à própria sorte o que pode conduzir a imagem de cada uma das experiências, extraindo disso somente a força para aumentar suas capacidades. Assim, obviamente, nenhuma experiência passa por ele sem ser utilizada. A alma a conserva como lembrança e o espírito absorve dela o que pode enriquecer suas faculdades, seu conteúdo de vida. O espírito humano cresce por meio das experiências elaboradas. Assim sendo, não se pode encontrar as experiências passadas guardadas no espírito como num depósito. Encontram-se seus efeitos nas capacidades que o homem adquiriu. Agora que entendi, por isso que quando ele fala que não é a vivência que a gente tem não é a mesma, quando você traz a memória, é como se fosse justamente essa mudança que ocorre das experiências vividas, né? Porque não está guardado, muita coisa a gente não vai registrar, e é fato mesmo, né? A gente não tem tudo isso tão registrado na memória, até esse processo da gente do andar, do engatinhar, a gente não lembra dessas coisas. Mas é isso que molda o ser humano, isso que constrói o ser humano, né? Fica guardado de alguma forma como sensação. Sensação. Olha que interessante, né? Oi, Eliana. Tem Fala. algo aqui que eu fiquei confusa, é engraçado, assim, a primeira vez que me bateu isso, porque eu tinha uma imagem de representação mental, né? E aí quando você trouxe, por exemplo, que a alma ela faz esse registro de quando eu levei uma bofetada, por exemplo. E aí, quando eu levo uma bofetada hoje no presente, aquela sensação vem para mim, não é? E aí aqui ele fala que ela é diferente, ela não é aquela que eu registrei lá, né? Não é aquela. E para mim o que vinha era essa lembrança do que veio, e aí por isso que eu acabo reagindo assim, ou assado. E aqui eu entendi que é diferente, assim, eu não conseguia fazer essa diferença do presente e do passado. Então, daquilo que eu entendo dessa diferença, Patrícia, não sei se eu vou conseguir responder essa sua pergunta, mas é assim, você fica com esse registro da bofetada, hoje tem essa sensação, mas ao longo do tempo, essa sensação se modifica, essa memória se modifica, porque você passa um tempo, né? Então, já não é mais como foi hoje, nesse sentido. Então, no meu exemplo dos 9 anos, eu tenho
a imagem da paisagem, mas não é mais tão fresquinha como era lá quando eu estava vivenciando. Não sei se eu respondi. Não, acho que não, talvez eu não tenha sido clara. Por exemplo, eu entendo que modifica, mas para mim eu achava que vinha aquele registro tão corporalmente que a minha reação acabava sendo a mesma daquela que eu tive lá, entendeu? Porque eu tenho essa memória guardada no meu corpo, entendeu? Então, por exemplo, se eu levei uma bofetada lá nos meus 9 anos, e aí vem alguém com a mão para me bater, eu vou reagir do mesmo jeito, claro que com modificações, do que eu reagi lá com 9 anos, que, né, que podem ser várias reações, mas eu achei que era isso, que ficava essa memória guardada inclusive no corpo, na alma, né? É que no corpo Então, eu eu também entendo que a memória fica guardada, mas eu também acho que depende do seu caminho, isso vai ter modificação, né? Então, é claro, nesse exemplo que você deu da bofetada, né? Quando vier alguém com a mão para cima, eu vou ter a mesma reação, mas uma reação semelhante, talvez, não igualzinha, porque teve um caminho já. Não sei, não sei se eu captei a sua pergunta e eu vou por aí. Não, eu acho que é Tem isso, alguma coisa? eu acho que é por aí, porque quando a gente acaba, quando eu penso na representação mental, me vem isso, que a gente acaba tendo mesmas reações ao longo da vida, porque foi aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? E aí o caminho de autoconhecimento e tal faz a gente transformar, ou deveria ajudar a Ressignificar gente a tudo transformar. isso, né? Isso. Porque a gente acaba reproduzindo as mesmas reações porque tem essa representação mental. É isso, não é? Eu entendo assim. Só Eu para ver se eu entendo. entendi também, porque às vezes eu estou fazendo confusão com um negócio que não tem. Posso falar uma coisinha, Eliana? Claro, pode falar, Sônia. Tenho duas amigas que trabalham com Douyin e Shiatsu, e elas estavam falando que determinados pacientes, quando algum ponto era apertado e causava imagens mentais, né? Eram despertadas e tinham acessos de choro ou de riso, né? Durante a sessão. E às vezes não tinham um acesso de choro, mas lágrimas caíam em algum ponto, né? Que é a questão energética. Então tem a ver com memória e sensação. E outro é um depoimento de um professor de yoga que eu tive, que nós estávamos discutindo os limites, né? Na colocação de um praticante num asana, né? E que ele falou que ele errou, ele mesmo como praticante, que ele tinha um asana que ele nunca não conseguia entrar. Ele falou assim, que aí a nossa história era sobre o ego, né? Mas caiu nesse ponto. Ele pensou assim, como eu praticante tanto tempo, por que eu não consigo entrar nesse asana? E o professor dele sempre dizia, toma cuidado, se o seu limite, seu corpo, sua experiência de vida está dizendo para ir até aí. Aí ele se desafiou e entrou, né, no asana. E na mesma hora, ele falou que ele viu ele tomando uma bofetada do pai dele, que ele achou que ele tinha esquecido, e ali ele desabou, né? Ele desabou, de que ele teve um acesso de choro, o professor dele deixou no tapete, porque ele precisava, e né, ele falou, porque você sabia que era até aí que ainda, né, você precisava ir. E aí essa conversa, essa leitura me lembrou muito, né, que a memória está lá, né? As sensações estão lá e as portas às vezes se abrem dessa forma, né? Então, realmente não foi uma emoção que não foi liberada totalmente, né, nesse sentido. Então, questão energética mesmo está aí. Obrigada, Sônia. É, eu também quero compartilhar com a Patrícia
que ficou também um pouco, ficou bem marcada essa frase, e a gente, quando faz esses trabalhos de autocura, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né, vem essa sensação, e pode ser diferente, né, de uma pessoa para outra, e às vezes as pessoas não entendem, né, principalmente os traumas, né, mais os traumas. E também eu fiquei lembrando de uma coisa muito incrível que aconteceu comigo, que tem a parte boa, é o trauma, que é a dor, né? Mas uma parte boa, olha que incrível. Não sei se vai ser compreendido, mas eu quero compartilhar. No Dia das Mães, como estou aqui no Brasil, e eu tenho a sensação muito boa, assim, quando minha filha era criança e toda aquela fez aquela viagem, né, interior. E aí eu tinha ido lá no Boticário, que na época eu usava uma colônia do Boticário quando a minha filha era criança, então o Dia das Mães. E foi uma experiência incrível, porque eu comprei o perfume, é um perfume que eu já não uso há muitos anos, inclusive ele é muito forte, porque a gente aqui a gente parece que usa outras essências, lá fora você não usa nada e já está cheirando, né. Então, assim, os perfumes lá são muito suaves, entendeu. Até inclusive o que eu uso lá parece que aqui eu não estou com nada, né, então a sensação é essa. E o que que aconteceu? Eu comprei esse perfume, essa colônia, e eu fiz uma experiência comigo e com a minha filha, eu usei no Dia das Mães. E aí quando ela me abraçou, ela falou que sentiu também, né, então eu falei: "Vê se você percebe, vê se você lembra de alguma coisa". Foi muito legal, porque foi exatamente isso, estava no meio, né, no meu coração, no meu sentir, ficou marcado, né. Eu acho que eu estou pegando essa experiência para ver se é isso que eu entendi, se vocês também concordam. No na minha concepção foi mais uma lembrança boa, né, que era da infância, bebê, então era aquela que eu abraçava ela, eu usava, ela me dava sempre no Dia das Mães, e depois de 30 anos eu venho e recordo isso. Então, foi uma sensação gostosa de flor, de sentir, né, pelo olfato, veio no meu peito, no meu coração, e eu me senti assim, mãe, foi uma coisa tão gostosa, sabe, e acho que a gente curtiu, mas era uma coisa só nossa. E assim, eu estava com um perfume super forte, e assim, eu não usaria ele nunca mais, mas assim, para recordar, ficou uma coisa marcada e eu fiz uma experiência para ver se aquilo funcionava, se era só a minha sensação. Não, quando ela sentiu, ela falou: "Nossa, foi assim, as 2 viajando naquilo", e o presente que eu me dei foi realmente essa colônia, né, tu tá fazendo propaganda do Boticário, mas assim, foi legal, porque agora com essa leitura, não só lembrar uma dor, né, mas lembrar uma parte boa, assim, para mim, aí fiquei pensando: "Poxa, realmente eu olhei aquela colônia, lembrei, foi toda uma viagem, que ali ninguém estava nem lembrando daquilo, mas para mim", e uma coisa que já disseram, é muita gente, né, cada um tem a sua experiência, o que é para mim não é para Patrícia, né, não é para Ana, Sim, então nesse trabalho que a gente faz, né, de biografia, de autodesenvolvimento, e a gente nesse caminho, né, o Steiner ele faz a gente pensar mesmo, e não é só pensar, vem essa parte do meio, né, que é o sentir, e aí me sim. fez isso, essa Eu acho que experiência. você trouxe um exemplo, Rosemary, bem vivo, né? Para tudo isso que ele está falando. Obrigada. Cris, quer falar? Não, a contribuição da Ana ali no chat. A Ah, imagem mental vai se alterando cada vez que você rememora esta vivência. Daí, com o tempo, as pessoas falam de suas vivências de forma diferente, incorporam fatos que não aconteceram naquela situação. Podem ser vivências de outras vidas que ficaram guardadas na alma e se mesclam nesta nova memória. Obrigada, Ana. bom, então, podemos mais um pouquinho? Que horas são? Ah, não, acho que não. 8h55? Mais um pouquinho?
Acho que talvez ficar por aqui, porque tem muita coisa para pensar, para digerir, para refletir e começar o novo no próximo encontro. Sim, Mas isso eu acho, né? Não sei. eu também acho que é melhor para a gente poder ir registrando isso tudo na nossa alma. E lembrando também, né? Eu acho que a gente pode lembrar, né? Quais sensações boas eu tive ao longo da minha vida, que até hoje me mobilizam, né? Quando eu entro em contato com alguma situação. Eu falei desse meu exemplo dos 9 anos, isso tem a ver com Hortência. Eu só encontrar Hortência eu fico muito feliz, muito feliz. E às vezes eu até me pergunto, gente, mas por quê? Mas é só olhar, eu tenho assim uma alegria. Então, isso está gravado na minha alma, dessa vivência boa dos 9 anos. Nós vamos viajar, todo mundo junto para o sul. E lá tem muita Hortência. Então, a gente pode resgatar isso, né? Esses bons momentos, né? Que todos nós temos, sem dúvida. Mas, infelizmente, a gente fica meio que focado nos maus, né? Mas a gente também tem que lembrar desses bons momentos. Então, tá bom, gente. Nos vemos na próxima terça-feira. Vamos um dia lembrar desse grupo, desses estudos. Sim, boas lembranças, com certeza. Então, um beijo para vocês. Ninguém mais. Helena, desculpe o atraso, mas Obrigada. como você Gratidão. Diga, Sônia. desculpe o atraso, mas como o grupo medita, então eu fiquei dando um tempinho até acabar a meditação para entrar, para não atrapalhar. Foi isso. Tá bom. Obrigada, Eu não tinha Sônia. ideia que Obrigada. horas Boa começou. semana.